agora, para a gente completar a nossa planilha de atualização aqui do FGTS, o que que precisa? A gente precisa pegar os coeficientes de JAN lá na Caixa Econômica e trazer para cá. Para isso, nós vamos acessar o site da Caixa Econômica Federal, que é caixa.gov.br ou cef.gov.br, ok? Vamos acessar a tela, né, a página, o site principal, que é exatamente esse. E aqui, então, nós vamos selecionar produtos. E aí ele vai abrir um menu suspenso. Aqui na coluna, né, da empresa, nós vamos selecionar FGTS. Selecionei FGTS. Descendo um pouquinho nessa tela, nós vamos localizar a opção edital eletrônico. Tá? Então, eu vou selecionar aqui edital eletrônico. Nós vamos para uma tela onde ele vai me apresentar uma espécie de menu. Então, o que eu quero é essa opção de juros e atualização monetária acumulado. É essa opção que a gente quer para a gente fazer a extração da tabela, né, de coeficiente. Então, vou selecionar já acumulado. Bem, agora eu vou precisar dizer para ele, né, alguns parâmetros para que ele gere a tabela com os coeficientes para mim, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Aqui é onde está dados de competência, dados da competência, eu vou selecionar o primeiro mês do período que eu quero calcular e depois o segundo mês, aliás, o último mês do período que eu quero calcular. Lembrando que na nossa planilha eu quero calcular de março de 2018 até julho de 2020. Então, março de 2018 até julho de 2020. Tá? Então, eu quero que ele gere para mim, né, os coeficientes deste período, tá? De competência, de março de 2018 até julho de 2020. E, em seguida, eu vou dizer para ele qual é a data de atualização, ou seja, é a data de hoje, é a data do cálculo. Então, hoje é dia 28 de julho de 2021. Em seguida, eu vou digitar novamente a data 28 de, de julho de 2021. Por que que eu preciso digitar a mesma data, né, como data de cálculo? É porque, se eu quisesse, ele poderia me gerar coeficiente para várias datas de cálculo diferentes. Então, vamos supor, eu quero saber quais são os coeficientes para pagamento hoje, para pagamento no dia 20 de julho, caso eu quisesse pagar no dia 25, caso eu quisesse pagar no dia 28. Então, ele iria me dar uma série de coeficientes para cada data de atualização. Tá? Como eu quero que ele me dê um conjunto de coeficientes para uma única data de atualização, então eu preciso digitar a mesma data. Em seguida, eu preciso dizer para ele qual é o tipo de opção de FGTS desse funcionário. Tá? Então, a gente pode selecionar optantes após, né, 1971. Tá? Então, vai ser a opção que a gente vai selecionar. Bem, agora nós vamos gerar a tabela de coeficientes. Ok? Agora nós vamos gerar a tabela de coeficientes. Aqui no botão consultar,
né? Eu vou clicar no botão consultar, ok? Então, ele gerou aqui para mim essa planilha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa planilha aqui, vou selecionar toda essa planilha. Podem ver que ele calculou aqui as competências, né? De março de 2018, então ele trouxe aqui o coeficiente, tá? Abril de 2018, ele trouxe o coeficiente, ou seja, cada coeficiente desse atualiza, né, calcula os juros e atualização monetária dessa data de competência até a data de hoje, tá? Até a data do cálculo que nós estipulamos em 28 de julho, né, de 2021, o que aparece aqui logo na primeira coluna. Em seguida, na segunda coluna, ele traz a posição dos juros e atualização monetária, que é dia 10 de julho. Então, esta atualização, na verdade, não é até dia 28 de julho, é até o dia 10 de julho, que é a data de aniversário do FGTS. Tá? Então, ele calcula a correção monetária e os juros de data de aniversário a data de aniversário. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar essa planilha, vou dar um Ctrl C. Agora a gente vai voltar lá na nossa planilha do Excel. Eu vou criar uma segunda aba, tá? Eu estou na planilha 1, então vou criar aqui do lado uma segunda planilha, onde eu vou colar esses indicadores, né? Esses valores que eu copiei lá do site da Caixa Econômica. Bem, acabei de copiar, vou dar uma ampliada aqui para a gente enxergar melhor. Então, vou dar uma ajeitadinha aqui, porque ele trouxe os números um pouquinho bagunçados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui todas as colunas, eu vou aumentar um pouquinho a largura de cada coluna. Agora eu venho aqui no cantinho, né, entre o 1 e a letra A, né, a coluna A e a linha 1, eu vou clicar para selecionar toda a planilha. Agora eu vou acertar aqui a altura das linhas e agora eu vou acertar a largura das colunas. Então, eu já dei uma ajeitada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a transformar isso, pegar todos esses coeficientes e colocar numa coluna só, para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa coluna aqui de data de atualização e juros, né, e atualização monetária, eu não quero, porque eu já sei quais são as datas que estão ali. Então, eu não quero. Eu só quero data de competência e o coeficiente respectivo. Então, eu vou marcar a coluna A e B e vou excluir. Agora, aonde tem aqui competência, eu vou excluir também. Essa linha em branco e até a próxima competência eu vou excluir. Repara que está ficando só o quê? Mês, é isso? E o respectivo coeficiente, tá? Então, agora eu vou limpar novamente as linhas de baixo. Isso aqui é um trabalho um pouquinho assim braçal, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma limpeza na planilha que eu copiei lá do site da Caixa Econômica, tá? Então, agora dá para a gente visualizar um pouquinho melhor os meses de competência e os seus respectivos coeficientes, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar o que está em linha em coluna. Então, eu vou pegar essa planilha e vou inverter ela. Na verdade, eu vou fazer uma transposta dessa planilha, tá? Ao invés de ficar mês e coeficiente, eu vou criar uma nova planilha, onde o mês vai estar numa coluna e o coeficiente vai estar na segunda coluna, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa planilha, eu vou dar um Ctrl C, eu vou vir aqui do lado, vou criar uma segunda planilha e vou colar como transposta, tá? Como é que eu faço isso?
Repara que aqui, nas opções de colar, tem esse ícone aqui, ó. Tá vendo? Que é essa pranchetinha, uma seta para a direita e outra para baixo. Ou seja, o que, que ele vai fazer? Se eu clicar nesse ícone, ele vai pegar o que é linha e vai transformar em coluna. Ok? Que é exatamente isso que eu quero fazer. Então, eu vou clicar aqui, ó, transpor. Repara que, né, na planilha anterior, o coeficiente, o mês, né, a competência estava em cima e o coeficiente embaixo. E agora, na planilha que eu acabei de fazer a transposição dela, né, a transposta dela, o mês ficou numa coluna e coeficiente na segunda coluna. Tá? Então, aqui, o que eu posso fazer? Posso dar mais uma ajeitada aqui, ó, tá? Eu posso alargar um pouquinho, tá? O macete que eu faço, alargo um pouquinho a coluna, seleciono a planilha toda, ajeito a linha, depois eu ajeito a coluna. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho o mês e o coeficiente. Ó, março de 2018, o coeficiente, abril, o coeficiente, maio, o coeficiente, julho, o coeficiente. Agosto está na segunda coluna, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui e vou arrastar aqui para baixo. Ó. Eu vou encaixando, tá, os coeficientes um embaixo do outro até que eu tenha uma coluna só. Você pode fazer um recorta, né? Ctrl X, se você quiser, posiciona aqui, agora dá um Ctrl V, tá? Você pode minimizar aqui, diminuir um pouquinho, né? O tamanho da planilha, para facilitar a visualização. Ctrl X, vem aqui, Ctrl V, tá? O que que eu tenho aqui agora? Agora eu tenho uma planilha de coeficientes que eu posso utilizar com maior facilidade. Repara o seguinte, quando eu clico aqui, tá, em cima do valor do coeficiente, na verdade ele não me trouxe como número, ele me trouxe como texto. Ele colocou um espaço na frente e no final do número. E esses dois espaços que ficam na frente e no final estão me atrapalhando, não estão deixando que a minha planilha faça o cálculo correto. Então, por exemplo, vou colar ele aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Está dando valor inválido, né? A fórmula não está calculando corretamente. Justamente porque tem um espaço aqui, ó, tem um espaço entre no início, ó, tem um espaço aqui no início e um espaço no final. Eu preciso tirar esse espaço. Eu tiro o espaço no início e no final e aperto Enter, aí o cálculo fica correto, tá? Dá R$ 20,16, tá? E aí eu vou dar um macete aqui para vocês, né? A gente está fazendo poucos coeficientes. Caso você tenha, né, uma planilha de 5, 10 anos para fazer, então você vai ter muitos coeficientes, né? Então, para não ter que ficar de um a um tirando espaço de cada valor, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar todos esses coeficientes aqui. Então, vou marcar todos eles. Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou abrir agora um documento do Word. Tá? Vou abrir aqui um documento do Word. Eu vou colar esses coeficientes. Tá? Quando ele cola, ele traz, ó, né, os espaços também. Se você quiser, você pode vir aqui, né, com setinha, né, vai apagando cada um, ou então simplesmente você marca todos os valores que estão aqui, tá? Marca todos eles. A gente vai agora lá em localizar, ó, localizar.
localização avançada, substituir, e aí eu vou pedir para ele substituir um espaço por nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nessa caixinha localizar, vou pedir para ele localizar uma posição de espaço. Então, eu vou digitar aqui dentro dessa caixa um espaço. Então, digitei um espaço, e aqui substituir por, eu não vou colocar absolutamente nada. Tá? Ou seja, toda vez que ele achar um espaço, ele vai substituir por nada. Tá? Professor, eu poderia ter feito isso no Excel. Poderia fazer isso no Excel com qualquer caractere. Eu acho que o único caractere que ele não aceita é justamente o espaço. Então, daí o macete, né, da gente utilizar o Word para fazer esta substituição, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar em substituir tudo, ok? Vou fechar. Aqui ele diz que substituiu, né, 58 caracteres por nada, né? 58 espaços por nada. Então, deseja pesquisar novamente? Não. Já concluí, já fiz o que eu queria, tá? Agora eu vou voltar lá nos coeficientes, ó. Repara que ele tirou o espaço de tudo, ó. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, vou marcar todos os coeficientes, Ctrl C. Agora eu vou voltar lá na minha planilha de Excel, onde estão aqui, né, os coeficientes, e vou colar. Tá? Então, vou colar, ok? Repare que ele já colou sem os espaços que eu não queria. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar março até dezembro, vou na planilha de cálculo, vou selecionar a coluna do coeficiente e vou colar. Tá? Vou colar como só valores.